bênção, valeu banda, valeu Silvio. Acho que a gente tem que realmente a cada dia orar e estar orando mais e mais por nossa nação, que enfrenta uma dificuldade tremenda. E eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor contigo hoje, que diz respeito a essa mudança, e essa mudança que começa em nosso coração em primeiro lugar. Às vezes nós temos essa mania de pensar que começa no que está no lado, né? Começa na pessoa que está da frente, que está atrás, mas parece que nunca cai a ficha para a gente. Tem que começar com a gente, né? Qualquer mudança tem que começar com a gente. E tem um texto da palavra do Senhor, pegando aqui a deixa, né, dos meninos em relação ao nosso tema desses dias, né, que é o esquecimento de alguns valores e às vezes o costume com alguns pecados que nos leva para longe de Deus, que eu pensei nesse texto. E durante a semana, quando eu estava preparando essa mensagem, eu creio que Deus realmente falou ao meu coração sobre algo muito importante, sobre posicionamento. A gente precisa se posicionar. Nós somos muito passivos, nós somos às vezes muito pacientes em relação à circunstância na qual nós estamos inseridos, como nação, mas também como indivíduo. E pior, às vezes como filho de Deus, porque aqui é o que nós consideramos, pessoas que já conhecem o Senhor como Salvador pessoal. Queria que você pudesse ver um versículo comigo. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses. A gente vai dar uma olhada hoje no livro de Filipenses. Queria mais uma vez trazer a memória daqueles que esqueceram, né? E só relembrar que eu não saí da juventude. Tá bom, gente? Tem gente que está perguntando, pastor, você... Não, é porque comissões agora no prato, o trabalho fica um pouco maior. E de vez em quando a gente tem que estar fora. 2 semanas atrás lançamos a nossa congregação de ciganos lá em Souza, na Paraíba, e cara, muito fera, temos 80 ciganos lá no louvor, né, dançando para o Senhor, uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Em novembro temos uma viagem missionária lá para o sertão, então se você tiver afim, a gente vai lançar em breve essa viagem missionária. Mas olha gente, estou firme, não estou desviado, certo? Estou aí de rocha junto com a galera, servindo ao Senhor, tá bom? Só que de vez em quando o negócio pega, então a gente tem que estar viajando. Tá joia? Mas estamos juntos, certo? Nessa empreitada, e muito bem representado pelo pastor Tiago, né? Pelo futuro pastor Mateus, futuro pastor Silvio, né? Nós temos aí uma galera fera, né? O Pedrão e toda essa turma aí, né? A turma do Barbaracá também que está sempre envolvida. Mas vamos lá, gente. Queria ver um versículo contigo. E eu queria que você pudesse hoje memorizar esse versículo junto comigo. Pode ser? Filipenses 1, 21. Está pronto aí? Filipenses 1, 21. Se você tiver um incrédulo do seu lado sem a Bíblia, né, compartilha com essa pessoa, né, e depois dá uma chapuletada nela dizendo assim, ô velho, traz a Bíblia, bicho. Como é que você vai acompanhar aí o esquema? Né, então compartilha aí com a pessoa que está do teu lado, talvez não tenha trazido a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia eletrônica, abre aí. Se está com a impressa ainda, também folheia. Né, a gente vai lá para Filipenses no capítulo 1, versículo 21. E eu quero que você memorize esse texto junto comigo. Muito simples, muito fácil. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Tá de boa? Simples. Vamos lá? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Simples assim. Dá para caminhar? Vai memorizar? Sem olhar a Bíblia, você consegue memorizar? O viver é Cristo e o morrer é ganho, certo? Algumas versões é lucro, e aí tem algumas derivações, mas em suma, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Beleza? Você sabia que o livro de Filipenses é um dos livros mais usados em adesivo de carro, em caneca de café, em camiseta e toda essa troçaria? Você sabia disso? Porque tem umas sacadas de Paulo quando ele escreve aí, né? Tem outra que diz, eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Já viu essa? Tem adesivo, tem camiseta, tem boné, né? Tem de tudo aí, né? E o viver é Cristo e o morrer é ganho, também é outro que é de praxe ali, né? São lemas que são usados, né? E Filipenses está cheio disso. E cara, às vezes dá um nervoso em ver que a pessoa conhece, lê, vê, mas não vive. Está tão longe da realidade. É um negócio absurdo.
Por isso que eu faço questão que a gente pelo menos memorize um pedacinho de um deles, né? Que é o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso é muito importante, porque eu queria hoje com você dar uma olhada sobre algo que nós podemos dizer, temos esquecido. Podemos dizer, temos nos acostumado a viver sem. Poderíamos dizer, estamos caminhando, mas não nos posicionando como deveríamos. A gente precisa também ouvir o contexto dessa frase de Paulo, tão usada, né, em adesivos, em canecas e tanta coisa, mas um versículo tão importante. O apóstolo Paulo aqui está na prisão em Roma, o bicho está ferrado, sabe que dali não sai mais, o negócio para ele pegou, certo? Ele já tinha passado por prisões antes, e ele sabia que a coisa agora estava feia para ele, né? Ele estava ali para enfrentar um julgamento, e a gente sabe que, né, no fim da história ele foi executado, foi decapitado, né? E o que ele faz é, eu preciso escrever uma carta para a minha igreja amada lá em Filipe, né? Ele diz, Filipos tem uma igreja muito fera, e eu preciso deixar algumas diretrizes para eles, para que eles saibam como viver e como se posicionar na fé e na caminhada cristã. E ele diz assim, em suma, isto é o que eu creio, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isto vem de um Tácito, que é um historiador romano. Ele fala sobre esse evento com Paulo, e ele fala também da perseguição que Nero, né, trouxe sobre os cristãos, para você ver o nível do cara. Olha um pequeno texto que ele escreve, esse Tácito, ele diz assim, ó, falando sobre Nero, além de serem mortos, os cristãos foram feitos para servir como objeto de diversão. Eles estavam vestidos com peles de animais e foram mortos por cães. Olha só como é que os caras morriam. Outros foram crucificados, outros foram acesos vivos para servir de iluminação quando a luz do dia acabava. Nero havia aberto os seus jardins particulares para expor as atrocidades e montava até um show, um circo, onde ele se misturava com o povo vestido de cocheiro e levava-os numa carruagem pelo evento. Tudo isso deu origem a um sentimento de piedade do povo em relação aos cristãos, porque eles viam que os cristãos estavam sendo destruídos, não para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de um indivíduo. Ou seja, era diante desse cara que Paulo ia se apresentar. É diante desse cara que Paulo leva essas duas palavras de uma forma tremenda. A palavra vida e a palavra morte. Palavras que o fez naquele momento se posicionar de uma forma como nunca antes, por saber que a sua execução estava próxima. E interessante, gente, é que essas duas palavras são as palavras que tentam ser mais respondidas pelas religiões. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o budismo fala sobre isso. O budismo diz assim, viver é alcançar um bom karma, e morrer é esperar uma reencarnação melhor. Esse é o budismo. O Islã, ele ensina, viver é obedecer a Deus. E se as suas obras compensaram os seus maus atos, a morte é alcançar um paraíso pessoal. O Vale do Silício, já ouviu falar desse aí? Na nossa atualidade? Ele responde dessa maneira, viver é o eu. É o eu, é o self. É o self. E o morrer é perda. E o morrer é perda. É isso que a nossa sociedade hoje acredita. A vida é toda sobre o eu, sobre o self, e o morrer é perder tudo. E isso é muito diferente. Todas essas questões são muito diferentes daquilo que Paulo ensina. Vamos ler a passagem toda. Volta para o versículo 18 do capítulo 1. Vai lá, versículo 18. Vamos ler um pouquinho o contexto. Começa assim, Filipenses 1, a partir do 18. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo.
Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Olha o texto da palavra do Senhor, que texto fera. Paulo, numa prisão romana, escrevendo uma carta para a igreja lá em Filipos, e ele diz mais ou menos assim: eu não sei como isso vai acabar, estou numa prisão, meu julgamento está chegando, não sei se vão me considerar culpado e me executar, mas se eu morrer, eu considero isso como ganho, porque estarei com Jesus, e é realmente o que eu quero, mas talvez eles me libertem, e se me soltarem, isso também é ótimo, porque eu estarei com vocês, eu virei a Filipos e eu os verei, e isso será uma bênção para mim, mas não importa o que aconteça, eu quero que vocês continuem avançando na fé, promovendo o Evangelho. Paulo, ele encara essas duas palavras de uma forma muito interessante, a vida e a morte. Ele encara de uma forma que nos deixa lições para o dia de hoje, para que nós possamos também nos posicionarmos. E eu queria ver essa primeira palavrinha, vida. O que significa vida para você? O que significa vida para você? É o self? Eu ou Cristo? Paulo, ele fala, o viver é Cristo. Ao olhar esta passagem, a gente começa a ver um pouquinho sobre vida e sobre morte, e sobre a batalha a qual nós somos chamados para vivermos. A sociedade em geral ensina que o viver é o quê? Eu olho para mim, para o meu umbigo, para a minha própria vida, como se num sistema solar eu fosse o centro das atenções, onde tudo girasse ao meu redor. É isso que nós queremos, que tudo gire em torno de nós, nossos sonhos, nossas esperanças, nossas ambições, nossos planos, e velho, chega num momento que parece que nada mais existe a não ser eu. G.K. Chesterton, ele traz uma parábola muito interessante. Ele fala sobre um menino que teve uma oportunidade mágica de escolher entre ser pequenininho ou ser um gigante. E, previsivelmente, ele escolhe ser um gigante. E ele conseguia atravessar os mares em 3 minutos, ele conseguia atravessar de um ponto para o outro, cruzava um continente, um país, muito rapidinho, ali no Himalaia ele usava como se fosse um castelinho de areia, chutava o negócio ali, de tão grande que ele era. Mas depois de um tempo, sabe o que aconteceu? A coisa se tornou monótona, porque o mundo era como um quintalzinho bem pequeno para ele, já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais com quem brincar. Interessante que ele diz que o que ele deveria ter escolhido era ser pequenininho, porque até o seu quintal pareceria como a floresta amazônica para ele. Ele poderia passar a vida inteira explorando apenas o quintal. Está no nosso cerne, o gostar de fazer-nos grandes, fazer-nos o centro do sistema solar.
o centro de tudo. E à medida que eu amadureço na palavra de Deus, sabe o que eu entendo? À medida que eu amadureço na palavra de Deus, irmã, obrigado, Deus te pague, guarde e guie. Amém. Depois eu mando a oferta. Silvinho. E gente, olha só, à medida que eu amadureço na palavra de Deus, à medida que eu cresço com o Senhor, sabe o que eu descubro? Que eu tenho que ficar menor, que eu tenho que ser menor. E eu esqueço disso no meu dia a dia. E por causa desse esquecimento, eu me enrolo com inveja, eu me enrolo com orgulho, eu me enrolo com a vaidade, eu me enrolo com a mentira, eu me enrolo com a falta de domínio próprio, eu me enrolo com a falta de temperança, e por aí vai. Eu me esqueço, eu me acomodo naquelas pequenas coisas. Por quê? Porque sempre eu busco ser maior, sempre eu busco ser o centro do sistema solar. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que eu tenho que diminuir. E desejo que Deus seja maior e maior para que eu possa me perder nele. Para que eu possa estar tão com ele, que eu não sei onde começa e onde termina, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. O cristianismo tem sido muito superficial nos dias de hoje, galera. E nós estamos entrando nessa onda de superficialidade com Deus. E a gente começa a esquecer o que verdadeiramente é ter uma fé em Cristo Jesus. E a gente zoa, velho. E a gente zoa. E a gente leva nas coxas. E a gente às vezes não está nem aí para o que está rolando. Isso acontece porque Jesus, geralmente, ele é meramente acrescentado à nossa vida. Você está ligado? Ele é acrescentado à nossa vida. Ele não é o centro do universo, o centro da minha vida. Ele só é acrescentado. A gente pede, Jesus, orbita aí ao meu redor. Vai lá, orbita aí, porque em algum momento eu dou uma olhada, sei que o Senhor está passando, está por ali, o negócio está rolando. A gente até diz, olha, eu gosto de Jesus, ele é fera. Quero um pouco de Jesus, quero um pouco de cristianismo, quero um pouco de igreja. É o que a gente fala. A gente quer um pouquinho de cada coisa. Mas eu fico no centro da minha vida. Eu, não Cristo. Jesus, ele só orbita ao meu redor. E de vez em quando ele passa, eu... E aí, Jesus? Tem sido assim. Mas não é isso que ele quer da gente. Você e eu, nós sabemos disso. Mas às vezes nós nos esquecemos. Nós nos acostumamos a viver sem ele em nossa vida. Ele diz para morrermos para nós mesmos, para que ele possa se tornar o novo centro das nossas vidas. E olha, sabe qual é a zica toda que a gente vê na Bíblia e que a gente vê, né, nos pecados em geral? É que no fundo, tudo termina no negócio chamado idolatria. Você sabia disso? Tudo termina no negócio chamado idolatria. A gente se acostuma desta forma. E idolatria nada mais é do que a gente colocar algo diferente do que Deus no centro das nossas vidas, no centro do meu sistema solar. O que eu colocar ali no lugar de Deus é idolatria. E isto é o que você e eu fazemos o tempo todo. E a gente se esquece da verdade. E a gente se esquece desse momento onde Cristo nos chamou para que pudéssemos morrer e ele se tornar o centro. Darren Patrick, ele tem um ditozinho que eu achei muito legal, eu anotei aqui, sobre essa questão de idolatria. Ele diz assim, um ídolo é qualquer coisa que obtém mais glória, mais peso, mais importância em nossos olhos do que Deus. Qualquer coisa. Qual é o primeiro mandamento que Deus dá ao seu povo? Qual é o primeiro mandamento? Alguém lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E se você quebra o primeiro? Para o inferno com o resto. Quebrou o primeiro mandamento, o restante é o quê? Nada, não tem significado algum. Porque se o primeiro é não ter nada além de Deus no centro de sua vida, se você quebra esse, nada mais é válido. Porque nós, seres humanos, fomos feitos para adorar. E a questão não é se em algum momento você vai ou não adorar. A pergunta é, o que é que nós vamos adorar? Quem é que nós vamos usar para ser a figura de Deus e vamos adorar? Essa é a pergunta, porque todo pecado vem de valorizar algo mais do que Deus. É colocar algo diferente do que Deus no centro das nossas vidas. É mais ou menos isso que rola, gente. E olha, eu não quero que Jesus seja mais um Aaron ali, um add-on, né? A gente só faz o add ali de Jesus. Né? A gente tem que começar a olhar para a gente e perguntar quais são os meus ídolos.
O que a gente quer realmente na nossa vida? A gente trata tudo, coloca Jesus no topinho ali, Jesus é a cerejinha, beleza, mas o bolo sou eu. E cereja, velho, nunca vale de nada, eu nem gosto de cereja, coisa ruim. Sabe? E cereja vale do quê? O que vale é o bolo. E quem é o bolo? Sou eu, velho. Não é assim que a gente faz? Deixa eu fazer aqui algumas perguntas para você. Cara, isso aqui está me deixando nervoso, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta, algumas perguntas para vocês, para saber como é que está a idolatria na tua vida. Pode ser? Agora é o seguinte, esquece teu namorado, tua namorada, teu marido, tua esposa que está aí, esquece um pouquinho, tá? Mas eu quero fazer algumas perguntas para você. Algumas perguntas que, às vezes, nos ajudam a identificar se estamos vivendo em idolatria ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais me preocupa? Já parou para pensar? O que mais me preocupa? Se eu falhar em algo ou perder algo, o que faria com que eu nem sequer quisesse viver? Já parou para pensar sobre isso? O que eu uso para me confortar ou consolar quando as coisas vão mal ou quando as coisas estão difíceis? O que é que você usa? O que é que você faz? Sobre o que você sonha? Onde é que você fixa os seus pensamentos? O que te faz se sentir digno? Qual é a primeira coisa que eu quero que as pessoas saibam sobre mim? Você já parou para pensar sobre isso? Que oração sem resposta me faria pensar em afastar-me de Deus? Que pergunta, que oração sem resposta me faria pensar em afastar-me de Deus? Que eu espero da vida? Que me faria feliz? Essas são perguntas que quando nós analisamos, que quando nós respondemos com integridade, com sinceridade, sem responder naquilo que eu gostaria de ser, mas respondendo baseado naquilo que eu sou, a gente começa a identificar que tem algumas coisas, ou até algumas pessoas, que estão tomando o lugar de Deus no trono, na nossa vida, no centro. Eu creio que existem pelo menos 4 grandes ídolos, nos dias de hoje, pelo menos 4 grandes grupos, onde a nossa autoadoração pode terminar. Eu queria que você até anotasse isso, para depois você dar uma elucubrada sozinho, você junto com você mesmo e o Espírito Santo de Deus. Mas o primeiro grupo, ou a primeira área, é o conforto. Você já parou para pensar sobre isso? É o conforto. O primeiro ídolo é o conforto. Isso significa que você realmente gosta de sua privacidade. Você não gosta de lidar com estresse. Você preza por sua liberdade. Você adora o conforto. Seus maiores pesadelos são as demandas, o estresse. Outros podem até se sentir magoados por você, porque você persegue o conforto tanto que você passa longe das situações difíceis. Você não resolve, você empurra para baixo do tapete. Conforto é um dos grandes ídolos que enfrentamos. Não só isso, mas a aprovação. Esse é um segundo ídolo que muitos de nós buscamos, é a aprovação. Você ama a afirmação. Estou aqui no louvor, tocando a minha guitarra, servindo uma aguinha, né? Irmão abençoado ali, ó, só checando o som e tudo, beleza. É bênção ter um cara como esse, que apoia a banda no esquema. Eu estou ali, mas eu preciso que eu não faço para Deus, eu faço para ser afirmado. Eu faço para ser ali elogiado. O seu maior pesadelo é a rejeição. Tem gente assim? Que você não suportaria viver a rejeição? Você não consegue lidar com o pensamento de ser descartado por alguém. Um problema na nossa vida, ou na vida daqueles que buscam a aprovação, é a covardia. É a covardia, é o medo de se posicionar. E como aqueles que idolatram o conforto, também passam longe das situações difíceis. E tem um terceiro ídolo, que tem caminhado no dia de hoje aqui, ó. Aqui. Eu não estou falando de A, B ou C lá fora, ou do nego que está desviado, ou do nego que está assim. Eu estou falando de você que está aqui, de mim, nós que estamos aqui. É o controle.
O terceiro ídolo é o controle. Esse é o meu. Esse é o que eu tenho que lidar todo dia na minha vida. Para você que gosta de autodisciplina, de certeza, de padrão, seu maior pesadelo é a incerteza. Velho, sou eu. Eu estou nessa classe aqui. Você não consegue lidar com a incerteza, você se preocupa muito com o que vai rolar. Por quê? Porque você quer estar no controle das coisas. E quando você não está, brother, o negócio pega. Mas se você não caiu num desses até agora, conforto, aprovação e controle, deixa eu te dizer, você vai cair nesse, que é o poder. Que é o poder. Você quer sucesso, quer ganhar, quer influenciar, seu maior pesadelo é a humilhação. Você não pode lidar com a humilhação. E outros geralmente se sentem usados por você. E o seu problema emocional, sabe qual é? É a raiva, a ira. Porque você busca poder. Geralmente somos classificados num desses 4 ídolos. Interessante, observa o que Paulo não disse na cela, na prisão romana. Paulo não disse, viver é o eu. Ele não disse isso. Naquela prisão romana, ele não disse viver conforto. Naquela prisão romana, ele não disse viver a aprovação. Ele não disse viver o controle. Ele não disse viver o poder. Ele disse viver é Cristo. E só Cristo. E temos esquecido disso, galera. Temos nos acomodado a viver sem isso na nossa vida. Ele sabia que Cristo é maior do que todos esses ídolos, ao qual muitas vezes nós nos inclinamos. E é onde nós queremos edificar a nossa vida, velho. É por isso que a gente se lasca. Porque a gente quer edificar a nossa vida num desses 4 pilares. E são esses os pilares que Paulo está dizendo, cara, não é isso. Porque o viver é Cristo. O viver é Cristo. Ele pode confortá-lo. Porque Cristo é o maior conforto. Ele sabe tudo sobre você, sua necessidade, sua dor, seu anseio, sua limitação, aquilo que pega no teu coração, do jeito que você está hoje. Cristo sabe, Ele entende. E Ele quer ter a oportunidade de trabalhar na tua vida. Quer aprovação? Meu irmão, tem aprovação melhor do que ainda sendo pecador, Cristo me amou. Ou seja, sendo um cabra safado sem vergonha, Cristo ainda me ama. Você quer aprovação maior do que essa? Não havia nada que nos recomendasse para Deus. Ninguém poderia validar, dizer assim, Deus, não, peraí. A Japa aqui, Japa é gente fina, Deus. Japa é santa essa menina. Pô, não tinha quem dissesse isso, velho. Porque todos nós pecamos. A Bíblia nos ensina. Ela diz, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Por isso todos os pecados estão separados, destituídos, afastados da glória de Deus, de um relacionamento com Deus. E quanto ao controle, para pensar, velho, quem é que sustenta o universo? Não é Cristo? Você quer se render a alguém mais poderoso? Se renda a Cristo. Alguns de nós têm eu estou me colocando nesse bolo, né? Alguns de nós, tem uma luta muito grande com isso. Uma luta muito grande. E deixa eu contar uma história. Quando você se entrega e você abre mão do controle, sabe o que é que rola na tua vida? Algo chamado alívio. Brother, é um alívio que você diz assim, alguém está no controle. Alguém que não só é onipotente, tem todo o poder, mas alguém onde a vontade dele para a minha vida é boa, é perfeita e é agradável. Por que é que eu ainda rolo na ideia de manter o controle? E é o que muitos de nós fazemos. E edificamos a nossa vida nisso. E se você para falar sobre poder, fala sobre humilhação, bicho, e Cristo. Ele foi humilhado em todas as instâncias, em todos os níveis. Filipenses, capítulo 2, começando no 5, diz, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória, tomou a forma de homem, foi servo, obediente até a morte de cruz. Humilhação maior?
humilhação maior? Ou seja, ali está o ensinamento. Ele é fiel. Você pode agarrar-se a Ele. Gente, é escravidão se nós nos apegarmos a qualquer um outro caminho que não seja Cristo. É escravidão. Viver é o eu. Isso é o que o mundo ensina. Viver é perseguir esses ídolos. Viver é curvar-se ao conforto, à aprovação, ao controle, ao poder. E isso se torna um gigante aos nossos olhos, um gigante na nossa vida, que toma o lugar de Deus. E isso é idolatria. E nós, olha aqui, ó, nós nos acostumamos a ser idólatras. E a gente vive como se fosse só isso. E a gente vive como se a fé cristã fosse essa. Qual é a vida que você escolhe ter? A tua ou Cristo? Porque o viver é Cristo, velho. O viver é Cristo. E olha, e ele diz, e o morrer é ganho. Perda ou ganho? Talvez você hoje, se pensar em morrer, cara, você loucura, velho. Você enlouquece, você pira. Não é verdade? Lá no fundinho, a gente não tem, né? Como é que vai ser esse dia onde eu parto dessa para outra? A gente tem que encarar a realidade, velho. Olha aqui para mim, ó. Todos vocês, e esse que vos fala, vão morrer. Que encorajamento a mensagem de hoje à noite. A gente pode, meu velho, até tentar esquecer isso, mas não rola, meu irmão. E você diz, pastor, somos uma igreja jovem. Tem tantos casamentos aí para fazer pela frente, né, Silvio? Tantos casamentos para a gente fazer pela frente, velho. Quem crê, diz aleluia. Isso aí. Faculdade, trabalho. Mas e aí, quando alguém morre, como é que a gente reage? Foi mal, Silvio. Quando a gente morre, como é que a gente reage? Como é que a gente reage a isso? Pessoas nesta igreja morrerão, velho. Você chegou a conhecer uma jovem casada com 2 filhinhos na nossa igreja, chamada Renata, que aos 26 anos morreu de câncer? Daqui. E quantos outros? Difícil, né? Quando a gente pensa sobre isso. A sociedade diz que viver é o self e morrer é perda. Acaba tudo. Se você morre, você perde tudo. Mas veja só, isso faz sentido porque assim como você define a sua vida, isso também vai controlar como você define a sua morte. Como você define a vida, vai definir o tom de como você pensa sobre a morte. Se a vida é toda sobre conforto, brother, você não vai gostar da morte, porque não tem muito conforto na morte. Se a vida é toda sobre controle, você não vai gostar da morte. Sabe por quê? Porque você não sabe quando ela vai te golpear. E você não tem o controle disso. Mas Paulo diz assim, a morte é ganho. A morte é ganho. As coisas vão melhorar. Você ganha mais do que você pode imaginar. E eu quero investir naquilo que eu possa obter logo depois sucesso, velho. E é no meu relacionamento com o Senhor. Por isso que no versículo 23, olha o versículo 23. Paulo diz assim, ó, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Cara, essa é a vibe que a gente tem que ter. Porque se você define a vida por meio de Cristo, aí a morte é ganho. A morte é ganho. Quando você morre, você recebe mais de Cristo. A mensagem, se for a vida é o eu e o morrer é perda, isso vai em algum momento acabar com a tua vida. As pessoas que vivem por esta mensagem morrem. É assim que funciona. Porque a essência de todo pecado é viver a vida para si mesmo, em vez de viver para Deus e para outras pessoas. E Jesus resumiu no Antigo Testamento com 2 mandamentos. Ele disse, ama a Deus e ama os seus vizinhos.
O pecado, ele é uma distorção desses dois chamados. As Escrituras apresentam coisas horríveis para aqueles que buscam esta mensagem que a nossa sociedade hoje tem ensinado. Foi orado pela nossa nação hoje. Brother, vai começar a mudar quando você e eu mudarmos. Não vai mudar porque saiu o Lula, porque entrou o Temer, porque já saiu o Temer, e a gente não sabe quem entra, porque o Rodrigo Maia está investigado, o outro está investigado, a gente não sabe quem é que vai, é Tiririca que vai entrar, não sei, mas alguém vai assumir. Luiz Roberto Silvado, vamos votar nele. Esse é bom, isso é bom. Mas não é verdade, gente? As Escrituras, elas são claras. Há morte eterna para aqueles de nós que querem viver com base nessa mensagem. O viver é o eu e o morrer é a perda. Por isso que Jesus veio para nos perdoar os pecados. Por isso que Jesus veio para nos resgatar. Por isso que Jesus veio para nos libertar da escravidão e dos falsos deuses que você tem adorado, que eu tenho adorado. Ele veio para restaurar o nosso sistema. Ele veio para restaurar o nosso sistema no qual nós estamos inseridos. Ele se coloca no centro e ele diz: eu quero te libertar. E ele diz: eu quero te fazer pequeno. E ele diz: eu vou estar no centro da sua vida. E ele diz: você é que vai orbitar em torno de mim. Você é que vai me amar, porque eu sou Deus. E eu sou grande. E eu te criei para a minha glória. É por isso que a gente adora ao Senhor. E Ele quer justamente isso hoje à noite com você. Se tornar o centro de todas as coisas. É por isso, meu irmão, que o cristão é invencível. Porque o viver é Cristo. E o morrer é ganho, velho. É lucro. É por isso. Mesmo se você me matar, eu não sou derrotado. Não é fera isso? Porque eu vou estar com Jesus. A minha morte não é a última coisa que você vai ver de mim. Sabe por quê? Porque eu vou viver para sempre, velho. Não consegues me derrotar. Essa é a fé cristã. Paulo diz isso. Paulo verdadeiramente acreditava nisso. Paulo sabia que não importava o que viesse a acontecer com ele, ele experimentaria a liberdade. Quer seja a liberdade daquela cela, ou a liberdade dessa vida e desse corpo. E estaria com o Senhor em glória. Quer me jogar na prisão? Quer me bater? Quer levar meu dinheiro? Quer tirar minha vida? Eu sou livre. Pode fazer. Eu sou livre. E você? Ser livre? Minha vida não está baseada em controle, em poder. Minha vida está baseada em Cristo. É baseada em Jesus Cristo. No entendimento de que Ele nunca falha e de que Ele está sempre comigo. Essas foram as palavras que vieram na cabeça de Paulo quando ele saiu daquela cela, quando ele se ajoelhou, quando o pescoço dele ficou à mostra e quando aquela espada desceu e tirou a cabeça dele. Foi esse o pensamento que ele teve. De que naquele momento ele estava sendo liberto de tudo aquilo que o prendia de estar ainda mais com Cristo. Como é que está a tua vida, cara? Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo morreu com isso em mente. A gente às vezes não consegue viver um dia com isso na nossa mente. Essa é a luta maior. E é isso que a gente esquece. É por isso que a gente trabalha com inveja, e orgulho, e vaidade, e mentira, e tantas outras coisas. Por quê? Porque não é Cristo que está no centro. Eu não tenho dúvida, gente, que Paulo teve medo daquela espada. Eu teria. A espada era afiada. Ali cessava. Eu creio que se você não tem medo de morrer, tem alguma coisa errada. Mas a esperança na morte é uma coisa que nós precisamos ter. Ele acreditava nisso. No fundo do seu coração era nisso que ele acreditava. Não apenas na Bíblia. Não era apenas naquele dizer, no adesivo de um carro, numa caneca de café. Não era. Ele sabia que tinha sido salvo do inferno. Ele sabia que havia sido salvo da ira de Deus. Ele sabia que tinha sido separado para Jesus Cristo. E aí, sabe o que foi que ele disse? Junte-se a mim, junte-se a essa batalha. E com isso a gente termina a mensagem de hoje. Olha o que ele diz lá, ó, presta atenção, olha o versículo 27.
No fim da passagem, ele diz assim: temos uma batalha para lutar. Enquanto estivermos aqui, temos uma batalha para lutar. Ele nos disse tudo que precisávamos saber sobre a vida, sobre a morte, e ele agora diz: olha, nós temos uma batalha que devemos lutar enquanto estivermos nesta terra. Ele diz assim, ó, não importa o que aconteça, versículo 27, exerçam, esse texto é até bom para hoje, olha, exerçam a sua cidadania, de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, lutando unânimes. A palavra lutar no grego aí, ela vem da mesma palavra usada pelos exércitos e principalmente o exército romano, quando ele ia para a batalha. A luta, é combate. Eu já perguntei isso em algum momento no passado, né? Mas quantos de vocês já assistiram aí o filme Gladiador? Levanta a mão. Quantos homens não assistiram ainda o filme Gladiador? Assista hoje ainda. Chega em casa e aluga o filme e vai assistir. Netflix tem. Vá, assista. São homens que se juntavam, ou que eram juntados, e eram lançados numa arena para lutar. E interessante, se você assistir o filme, na primeira cena onde eles estão na arena pela primeira vez, eles se reúnem, eles dizem, ó, você lutou comigo, você assim, e eles reúnem a galera sabia como lutar, e na unidade, eles vencem aqueles que, pelo menos para o povo ali, eram maiores do que eles, e eles vencem, por causa da unidade, no embate. Às vezes assistir um filmezinho desse, de vez em quando, traz um pouquinho de carne para os homens, porque tem muito fresco hoje em dia, não é verdade? E a gente precisa de uma carne, né? Fez deles um exército de sucesso, sabe por quê? Porque lutavam unidos, lutavam juntos. E a tática que Paulo traz para a gente é justamente essa, é em unidade, é por isso que vocês não caminham só, é por isso que a gente fala de pequeno grupo multiplicador, é por isso que a gente fala de vida na vida, é por isso que a gente fala de vida discipular, porque você não está só e você não pode caminhar só. Paulo diz a esses crentes em Filipos que os cristãos são chamados para lutar, e lutar juntos. Cristianismo não é um esporte solo, velho, é um esporte de equipe. Tem um treinador americano, de futebol americano chamado Vince Lombardi, ele escreve algo interessante, ele diz assim, ó, acredito firmemente que a melhor hora de qualquer homem, o maior cumprimento de tudo o que ele tem a fazer, é o momento em que ele alinha o seu coração a uma boa causa, e está esgotado por lutar por ela no campo de batalha vitorioso. Esse é o clímax da vida de um homem. O problema, meus queridos, nos nossos dias é que nós, homens e mulheres, não estamos assumindo a causa do nosso Deus. Quer dizer, não estamos assumindo a porcaria nenhuma. Por quê? Porque é a idolatria. Nós buscamos o selfie, porque o viver sou eu. A morte é perda, então juntar a batalha não faz sentido. Interessante que homens, foi feito um estudo sobre homens que voltam da guerra. É um estudo americano, né? Porque lá os meninos brincam de guerra, mas foi feito um estudo, né, de quando eles voltavam da guerra e iam para a vida civil, voltavam para o mercado de trabalho, até mesmo para a igreja, eles lutavam com o sentimento de que sua vida não tinha mais uma missão clara. Eles lutavam com o sentimento de que a sua vida não tinha mais uma missão clara. No combate, estava muito claro, era vida ou morte. Tudo estava em jogo, era bala por tudo que era lugar. Eles lutavam por algo. Daí de volta, eles eram convidados a distribuir o boletim na igreja. Tá ligado, velho? Nada de errado em distribuir boletim na igreja. Mas, bicho, se esse é o teu ministério, velho, que caca. Tu tens que achar algo melhor. Ele diz assim no versículo 27, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo.
digna do Evangelho de Cristo. Homens ainda definem o tom para uma comunidade ou uma cidade. Homens. Apesar de que o chamado de Deus é para o homem e a mulher seguir a Jesus Cristo. E as batalhas, morte, vida e eternidade, não tem maior do que essa. Por isso que Paulo diz: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Nossas traduções às vezes não conseguem conceber, né, o que é dito no grego. Às vezes a gente tem muita dificuldade de transmitir partindo somente do português. O que ele está querendo dizer é que nós devemos viver como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Paulo estava brincando com a dupla cidadania dos filipenses, porque os filipenses ali, a maioria deles eram romanos, porque Filipos era uma colônia desocupada de Roma, e era uma colônia usada para a aposentadoria de militares. Ou seja, o militar se aposentava, era dado a ele um terreno em Filipos, ele ia para lá. Ou seja, quando Paulo escreve isso e diz assim, olha, exerça a sua cidadania, ele está dizendo, existe ainda propósito, existe ainda valor, existe ainda direção. Paulo diz assim, ó, a sua verdadeira cidadania não é a sua cidadania romana, é a sua cidadania celestial. Jesus salvou você, está chamando você para lutar, mas não como soldados romanos, era o que ele estava querendo dizer. Você não deve sair mais com espada e escudo, mas você foi chamado para lutar com Cristo como soldados celestiais. Como foi que Deus lutou? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que Deus lutou na causa? Ele amava as pessoas até a morte. Jesus lutou por isso. Jesus Cristo fez o quê? A gente leu em Filipenses, quer dizer, eu falei para vocês. Deixou o céu, nasceu como homem, viveu uma vida sem pecado, foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou vitorioso. Essa é a luta. Por quê? Por causa de você e por causa de mim. Depois de entendermos o que é vida e o que é morte, somos chamados a nos juntarmos a Ele nessa batalha. Nós devemos amar as pessoas até a morte, porque nós temos a mensagem de vida. Jesus Cristo foi no inferno te buscar, cara. Tem coisa maior ou melhor que essa? Ele veio e sofreu por você. De modo que se você hoje buscar nele o perdão, a sua vida vai ser fundamentalmente alterada. A gente memorizou, né? A frasezinha de Filipenses 1:21, né? Deu para memorizar? O viver é, e o morrer é, ganho, lucro, beleza? Só que tem 3 palavrinhas que vêm antes. E isso é muito importante. E vai ser muito importante para você aqui e agora. Diz assim, ó, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. É uma convicção pessoal, gente. Não é minha. A minha, isso é bom para mim. É a tua convicção pessoal. Não é algo que é simplesmente colocado numa caneca de café. Não é somente um versículo que você ouve e memoriza na igreja. É uma convicção pessoal. É uma verdade que dirige a nossa vida. Essa passagem é uma chamada para deixar de viver para si mesmo. Eu sei que muitos de vocês já responderam a essa chamada. Esse é um chamado para deixar de viver para si mesmo, que é como a sociedade nos ensina, né? É como o nosso coração gosta. Então esse é um chamado para nós nos voltarmos a Cristo e pedirmos para que Ele entre na nossa vida e nos transforme. É um chamado para nos juntarmos à missão, para nos juntarmos ao exército, para amarmos as pessoas que estão ao nosso redor até a morte. Esse texto fala disso. Posso te fazer uma pergunta? Você tem esquecido dessa verdade? Você tem vivido como se a vida fosse outra coisa, de outro jeito, uma outra vibe? Como é que tem sido viver para Cristo? Você esqueceu disso? Ou você ainda consegue entender isso na sua vida? E cara, deixa eu contar uma história para você. A gente só está aqui hoje por causa de Cristo.
E só vale estar aqui hoje por causa dele. Senão a gente está perdendo tempo. Senão eu digo para você, você está perdendo tempo. Se você não tiver hoje esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É um Deus poderoso ao qual nós servimos. É um Deus poderoso ao qual nós servimos. Eu queria convidar você nesse momento, aí no seu lugar, refletir sobre isso. Queria que você esquecesse um pouquinho o que vai fazer já já, o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Queria que você esquecesse um pouco quem está do seu lado. Eu queria que agora fosse um tempo teu com Deus, de coração, teu com Deus. A gente provavelmente vai estourar o tempo hoje, tá? Eu já digo isso porque aí você já fica livre, para saber que a gente vai estar atrasado. Mas, brother, eu estou falando isso porque eu posso dizer algo para vocês. Eu amo tanto vocês que eu não poderia deixar de falar isso. Eu gostaria muito que hoje à noite você considerasse isso, que a palavra do Senhor está nos ensinando. E se você tem estado longe disso, hoje à noite é uma noite para você se acertar com Deus. Não é comigo. Não é comigo. É se acertar com Deus. Talvez você esteja aqui e você nunca tomou uma decisão por Jesus. E hoje à noite pode ser que o Senhor esteja... Deixa eu refrasear. E hoje à noite o Senhor está te chamando, incomodando o teu coração. Talvez você esteja aí sentado dizendo, cara, a carapuça caiu. Então, meu irmão, reaja. Saia da inércia, saia da idolatria, reaja. E ame o Senhor. E diga, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. E aí você vai acrescentar isso que você memorizou, dizendo assim, porque para mim, não é para o fulano que está do meu lado, não é para o Beltrano que está na minha frente, não é para aquele cara que está aqui atrás, não, porque para mim, o morrer é ganho. Sabe por quê? Porque o viver é Cristo. Tudo muda. Então, meu irmão, a gente vai cantar uma canção de 1850, certo? Que eu pedi para que a banda pudesse tocar essa canção. Nós estávamos na nossa reunião de oração, 6:30 da manhã, e aí o Pedrão puxou umas notas ali, e eu disse, brother, é essa música que eu quero. Essa vai ser a música do apelo. Então fala para a galera lá de Maringá passar a música. Sabe por quê? Porque é o que nós precisamos. Então eu queria te convidar agora a fazer duas coisas para mim, pode ser? Queria pedir primeiro para você se colocar de pé. Vamos fazer isso? Você fica de pé? Eu queria que agora você fizesse uma segunda coisa, você se desligasse de quem está aí perto de você. Porque às vezes a pessoa que está do nosso lado é um atrapalho. Eu não estou dizendo que é, mas que às vezes pode ser. Então eu queria que você pudesse se separar um pouquinho da pessoa que está aí, porque esse é um tempo teu com Deus, não é teu com fulano e Deus, é teu com Deus. Teu com fulano e Deus já teve, agora é teu com Deus. E eu queria agora que a gente pudesse orar. Vamos fazer isso? Aí onde você está, fala com Deus, conversa com Ele. Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque nós temos essa liberdade de falar do Teu Evangelho, temos essa liberdade de ser desafiados pelo Teu Santo Espírito, temos essa liberdade de podermos falar da Tua glória e do desafio que é o viver para Cristo. E Senhor, essa noite, Pai, eu não conheço os corações dos que aqui estão, eu conheço o meu, mas Pai, Tu conheces, Teu Espírito Santo sabe. E Espírito Santo de Deus, o meu pedido é visita a cada coração, que nesse momento eles sejam quebrantados, verdadeiramente convertidos, que o entendimento do pecado, da justiça e do juízo possa ser aplicado agora na vida de cada pessoa. Jesus, se estamos vivendo em pecado, Pai, que hoje seja quebrado em nome de Jesus. Se estamos aprisionados, que seja quebrado hoje em nome de Jesus. Se não conseguimos nos quebrantar diante do Senhor, que hoje à noite seja a noite de quebrantamento. Então, Pai, trabalhe em nossos corações.
Jesus, Tu conhece o Teu povo, Senhor, e que eles possam hoje à noite, Senhor, se abrir para Ti, Pai. Que eles possam se abrir para o Senhor. E Pai, queremos ver esse altar aqui cheio de gente, não porque estamos preocupados com números, mas porque queremos ver mais pessoas dizendo: para mim, o viver é Cristo, e nada mais, sem mais idolatria, sem eu ser o centro do universo, mas o viver é Cristo. E aí, meu irmão, o morrer é lucro. Pai, esse é o meu desejo, e é a minha oração por cada um aqui hoje, Senhor. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, em espírito de quebrantamento. Se Deus falou o teu coração, eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se Deus falou o teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente e se coloque de joelhos. Nós temos aqui pessoas que amam você, que querem ver você ter sucesso na sua caminhada com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu queria que você saísse do seu lugar, com coragem, com ousadia, e dissesse assim: pastor, velho, olha por mim, eu estou precisando ter, não só como um lema, numa xícara, num adesivo, mas ter como tema da minha vida. Esse será o meu posicionamento, e eu sei que muitos de nós precisamos tomar essa decisão hoje à noite. Nós vamos começar a cantar, e se Deus falou o teu coração, meu irmão, essa é a tua igreja, essa é a tua igreja. Não existe lugar onde você vai poder se entregar sem se preocupar com alguém julgar você. Não tem lugar melhor onde você vai poder se ajoelhar e abrir o seu coração, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos somos pecadores. Então, meu irmão, só entenda o que Deus tem para você e sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ao cantarmos essa canção, você está sendo convidado a sair do seu lugar e vir aqui se colocar de joelhos. Aleluia.